gente! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live da comunidade Foco, Força e Fé. Como é que vocês estão? Tudo bem? Animados para a live dessa noite? Então, a live dessa noite é bem diferente, né? Porque é com um profissional da comunidade, isso já não é diferente. Mas o que ele faz é muito interessante. Eu estava procurando uma pessoa que ajudasse vocês na parte de exercícios físicos. E fiquei pensando como poderia ajudar de uma forma que fosse perfeita para os pacientes que estão com câncer e as pessoas que já passaram. Então, as minhas pesquisas que eu sempre faço para poder estar trazendo um melhor para vocês, eu encontrei esse profissional. E aí, isso mesmo, era uma coisa bem diferente, bem legal. E está entrando agora, nós já vamos falar com o doutor Júlio. Boa noite, Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, tá tudo nos conformes. Estava aqui Que ótimo. explicando como é que eu te achei. Uh, e como é que foi? A verdade é que eu estava procurando alguma coisa específica pro povo que está passando por esse problema, né? Como eu passei um dia. E eu não sabia realmente que existia uma especialidade de exercícios físicos voltado para o público oncológico. E para minha surpresa, encontrei você lá. E eu achei muito interessante o trabalho, como é feito. E agora eu quero que você fale um pouquinho sobre você, porque eu já descobri um pouquinho. Fala para o pessoal quem você é, o que você faz. Conta aí, porque eu ainda não contei ainda o que você faz. Bom, pessoal, prazer, uma boa noite para vocês. Primeira coisa, vocês já viram que uma coisa que eu não sou bom é me ajeitar com as câmeras aqui, né? Meu nome é Júlio, eu sou formado em Educação Física, tenho mestrado e doutorado em Ciências Fisiológicas e, obviamente, então, pelo grupo, eu prescrevo exercícios para pacientes oncológicos. Então, o que eu mais gosto de fazer, o que eu faço atualmente, o que eu mais gosto, prescrever exercícios para pacientes oncológicos. Eu não vou falar muita coisa agora, porque eu não quero. Eu quero que eu possa ir explicando ao longo da conversa, senão eu já mato tudo aqui na frente e a gente já pode encerrar a live daqui mais 2 minutos. É um Eu passinho sou de formado. cada vez. Exato. Gente, para vocês que estão assistindo essa noite, já caíram de paraquedas aqui na nossa live, é a primeira vez. Eu me chamo Gláucia e a comunidade Foco, Força e Fé é voltada para pacientes oncológicos, para as pessoas que já estão em remissão, parentes, amigos, pessoas que precisam desse apoio. É um lugarzinho querido que nós fizemos para essas pessoas terem um apoio nesse momento tão difícil. Tá? Se você está vendo essa live, compartilha, siga, porque muitas pessoas vão estar precisando das informações que o Dr. Júlio vai dar, que para mim realmente tem tanta coisa interessante que vai acontecer nessa live, e eu espero que essas informações cheguem para outras pessoas que estão passando por esse momento. Por isso eu conto com você agora, tá bom? Compartilha e vamos ver quantas pessoas conseguem ter um pouquinho desse carinho através dessa live, tá? Doutor, me conta aí, como é que partiu esse lado de você querer fazer na sua especialidade, que é muito amplo, né? E você escolheu a oncologia. Poxa, essa é uma pergunta que eu gosto de responder, porque as coisas foram se casando, Cláudia. Porque é o seguinte, eu fui fazer mestrado na Universidade Federal de São Carlos, sem exatamente saber para onde eu ia. Eu sabia que eu queria fazer mestrado na área de fisiologia, e num dia, numa conversa com amigos, olha, vai ter um churrasco na casa da professora tal, vamos para lá. Você conhece o pessoal, e eu conheci a minha orientadora de mestrado lá.
que trabalhava com pesquisa de medicamentos, na verdade, princípios ativos com um potencial antitumoral. Eu fui trabalhar in vitro só com isso. No doutorado eu mudei de área, mudei de rumo, mais ou menos, fui para estudar a parte cardiovascular. E assim que eu saí do doutorado, eu fui trabalhar em uma academia especializada em treinamento para pacientes. Então lá a gente treinava diabético, hipertenso, pessoas com problemas cardiovasculares de diversas formas, idosos com comorbidades, enfim, só esse público. Então todo treinamento voltado para a saúde. E lá tem um princípio, que é que nós nos tornamos, que os professores de lá busquem se especializar o quanto mais em uma área. E aí um dos colegas que trabalhava comigo sempre falou: ei, Júlio, quando é que você vai se especializar? Não, vou dar uma olhada mais um pouquinho. E o carinha sempre falando na minha orelha: Júlio, vai pro lado do câncer. Eu falei: não sei, acho que vou pensar. E passou-se 6 meses, e aí nós começamos ali uma capacitação entre os profissionais. E aí, nessa capacitação, chegou a minha semana. Júlia, amanhã se dá capacitação? Qual que é o tema? Eu vou falar sobre câncer, vocês estão pedindo tanto, eu vou dar uma estudadinha e vou para trazer para vocês. Uma semana dá para estudar bastante. E de lá para cá, eu nunca mais parei. Porque eu comecei a estudar, a ler tanto artigo científico, tanta coisa, que mostra que o quanto que o exercício realmente pode auxiliar o paciente oncológico em todas as etapas. É uma coisa incrível. E aí eu comecei a estudar, ver os processos fisiológicos, ver algumas coisas sobre os tipos de câncer. Falei, poxa, o exercício ele não é algo só não é algo só para, faz que vamos ver o que acontece. Não, a partir daquele momento eu percebi que o exercício ele faz parte do tratamento do paciente oncológico, tá? Obviamente, na maioria dos casos, mas ele faz parte, ele deve ser prescrito, ele deve ser realizado por todo mundo, mas principalmente para o paciente oncológico. Aí eu não consegui mais parar de estudar. Basicamente assim. É interessante, eu nem sabia, olha que informação interessante, eu não sabia que existia um lugar específico para ter exercícios físicos de pacientes oncológicos. Nem sei se aqui nos Estados Unidos tem algum lugar assim, porque realmente eu nunca ouvi. A única coisa assim que realmente eu sei que existe são fisioterapias, né? Mas um lugar específico para isso realmente eu desconheço, né? Até Provavelmente tenha, porque assim, como tem muito estudo, mas deve ser principalmente próximo de centros de pesquisa na área de saúde, né? Que pesquisam, inclusive, exercício e câncer. Então tem. Eu não vou contar. O Battaglini, o professor Battaglini é um pesquisador brasileiro que está aí. Eu não vou lembrar em que universidade que ele está, onde que ele está exatamente, mas ele tem um centro aí de pesquisa. Ele trabalha no centro de pesquisa e prescrição de exercícios. Tem aí nos Estados Unidos também, não sei se posso falar, mas acho que sim, né? A Maple Tree, que é eu não sei em quais estados tem, tá? Eles vieram para o Brasil há uns 3 anos também, que oferecem exercício para pacientes oncológicos. Aqui no Brasil, eu sei que é de forma gratuita, durante um período de 1 ano, e aí depois o objetivo é capacitar o aluno a treinar sozinho, perfeito? Mas eu sei que existe aí, e é um projeto lindo, é um projeto muito bonito. é uma informação bem interessante, eu desconhecia isso. Eu Depois esqueci de passa falar para a gente. contigo quando nós conversamos. Desculpa, eu falei, poxa, a gente conversou tanta coisa. E agora que você comentou, eu falei, poxa, é verdade, tem a Maple aí, que é super legal. E, obviamente, o centro de pesquisa que vai ter alguma coisa, né? Esse tema me chamou um pouco a atenção, porque assim, no período que eu estava passando pelo processo, eu sentia muita dificuldade, né? Porque eu tive que parar, de repente, eu fazia academia e eu tive que parar, porque eu não podia ter muito contato com as pessoas, até mesmo pelo fato da falta de imunidade que a gente tem, né? Então, isso dificultava um pouco, eu não podia ir para lugares fechados. Na época que eu tive, estava muito frio aqui, então eu tinha que ficar em ambiente fechado e era muito complicado. Mas eu sentia muita dificuldade. E como a gente toma muito remédio nessa fase, a gente engorda bastante, né? Muito corticoide. E eu acho que isso, trazer esse tema é muito interessante, porque as pessoas elas podem estar se exercitando de uma maneira que elas nem sabiam que poderiam existir, até mesmo dentro de casa, né? E facilita muito esse lado da interação
relação dela, né, com o que ela está passando, né? E esse exercício, ele contribui ou ele piora com relação à químio, à rádio? Como é que funciona? Tá, vamos lá. De maneira geral, eu adorei o que você falou, porque você já até deu uma introduzida no que é importante. De maneira geral, o exercício ele melhora as condições. Então, a prática de exercício físico vai melhorar os efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia, de todos os tratamentos. Perfeito? No entanto, tem que ter um cuidado, porque você mesmo falou, eu tive uma piora do sistema imunológico. E o exercício praticado de maneira errada, intensidades muito altas, ele pode também, durante um curto tempo, né, a gente chama de janela imunológica, ele pode diminuir ali também a ação do sistema imune. A gente chama de deprimir o sistema imunológico. Então, por isso tem que ter esse cuidado. Mas, no geral, perfeito? Bem controlado, bem prescrito, sem loucuras, ele só auxilia. Então, ele vai reduzir os efeitos da quimioterapia, inclusive você deve ter passado por isso, aquela questão de memória ficar ruim, ou então pensar outras coisas comuns. O próprio cansaço, aquela sensação de fadiga. Eu já tive aluna que falava assim, nossa, eu só fui perceber que eu estava melhorando porque um dia eu estava voltando, saindo da casa do meu namorado, é uma rampa grande do condomínio onde ele mora, e eu chegava lá na portaria esbaforida. Esse dia eu cheguei normal, conversando com ele, que eram efeitos, né, do tratamento por conta do catabolismo elevado que acaba levando a quimioterapia, né? Tem uma quebra de proteínas muito grande. Então a gente perde muita massa muscular, fica um pouco mais fragilizado. E o exercício ele ajuda a prevenir isso. Ele vai estar sempre impedindo que a gente perca mais. Em alguns casos, é possível até aumentar a massa muscular, que para o paciente oncológico é super desejável, porque aí vai aumentar a qualidade de vida em geral, então a autonomia do paciente, a individualidade dele, as atividades. Alguns chegam a ficar, ou às vezes por estímulos psicológicos, ou às vezes realmente físico, perde tanta massa muscular que precisa de muita ajuda para algumas coisas, para algumas atividades. E esse aumento da massa muscular auxilia demais na qualidade de vida, sem falar nas respostas do tratamento. Já ouviu falar que o exercício físico ele melhora a ação dos medicamentos da quimioterapia? Não, nunca tinha ouvido falar. Por quê? Porque quando a gente pratica exercício físico, tem uma maior contração do coração, tem uma maior contração dos músculos, então comprimem os vasos. Isso faz com que aumente a pressão e a velocidade que o sangue circula ali dentro. Então, com isso, ele consegue fazer com que a medicação chegue melhor no tumor. Principalmente em tumores um pouco mais, com volumes maiores, eles são mais difíceis, a gente chama de perfusão. É mais difícil da medicação realizar a perfusão naquele ambiente tumoral. Então, toda essa circulação, todas essas mudanças fisiológicas durante o exercício facilitam a chegada dessa medicação ali. Então, é sensacional, só tem o que melhorar nesse sentido. É muito interessante porque geralmente os médicos não passam isso para a gente, né? Eles nem aconselham a gente estar fazendo exercício físico. Então, essas suas informações assim está sendo bem interessante, não só para mim, que eu desconhecia muitas coisas, mas as pessoas também elas já podem optar por esse lado de exercício físico. E como é que são feitas essas prescrições? Em que é baseado essas prescrições que são feitas para os exercícios? Como assim que é baseado? Melhor um pouquinho, só para eu conseguir direcionar melhor. Tipo assim, né? A pessoa está com câncer de mama. Ela tem um exercício específico, ou quem está com câncer de próstata tem outro exercício específico, entendeu? Qual é o critério que é usado para você dar uma prescrição? Tipo assim, porque a gente sabe que são cânceres diferentes em locais diferentes, em situações diferentes, né? Então, assim, é legal a gente deixar isso claro, né? Para as pessoas terem uma noção. Nós estamos com moradores novos aqui em casa, recentes, eles ainda não acostumaram com o ambiente. Sem problema. Recente hoje, inclusive. Então vamos lá. Eu costumo brincar que a sorte do exercício é o mesmo azar dele, né?
Então, o que que acontece? Tudo que a gente faz de exercício, ou quase tudo, a maior parte que a gente faz, pode ajudar. Nossa, 90%. O problema são as intensidades. Perfeito? Então, para uma pessoa normal, se eu nunca faço nada e começo a caminhar, poxa, caminhar é uma coisa boa e você vai ver resultado, porque você era completamente sedentário. Mesma coisa para um paciente oncológico. Nunca fez nada, começou a caminhada pode auxiliar. Contudo, a gente consegue otimizar essas coisas. Fazendo o quê? Ajuste nas intensidades. Então, hoje vai treinar um pouquinho mais leve, amanhã um pouquinho mais forte. Hoje eu tiro um pouco de intensidade em um exercício, coloco um pouco mais de intensidade em outro exercício. E por aí, o exercício físico começa a promover melhoras no corpo humano. Nesse sentido, não tem nada, né, que vá melhorar para o tumor de mama ou para o tumor de próstata. Fazer esse exercício aqui melhora, resolve o problema do tumor de próstata, do tumor de mama, do tumor no fígado. Não, não é isso, tá? Os exercícios de forma global, todo o conjunto de exercícios vão promover a melhora. Quando eu falo em intensidades, por quê? Porque tem intensidade que exige mais do sistema cardiovascular. Tem intensidade que exige mais do sistema muscular, em termos de tensão. Então, o conjunto desses dois é que trazem a melhora dos exercícios físicos. O que existe para o paciente oncológico é o que cada um não pode fazer. Aí que está a diferença. E o que vai indicar essas diferenças? Tipo de tumor, estadiamento, medicação. Então, qual tipo de quimioterapia? E às vezes, para o mesmo tipo de quimioterapia, efeitos colaterais, porque a gente sabe que algumas pessoas que fazem exatamente o mesmo protocolo terapêutico têm efeitos colaterais, alguns podem ser diferentes. A maioria são similares, mas alguns podem ser diferentes. E aí, isso influencia também na prescrição, nos ajustes da intensidade. Que mais? Para tumores, osteosarcoma, por exemplo, né, tumores ósseos, existem alguns exercícios que não são indicados por conta de risco de fratura. A gente tenta fazer algumas alterações para trabalhar os mesmos grupos musculares ou grupos musculares próximos que tem um risco de fratura naquela região. Por isso, a gente tem que conhecer muito bem o tumor daquele paciente, da pessoa com quem a gente vai prescrever o exercício, para que ela consiga fazer com a maior segurança e se beneficiando, né, dos resultados do exercício, do treinamento. E você poderia dar um exemplo para a gente? Que tipo de exercícios são bons para as pessoas fazerem quando estão em tratamento? Você vai me achar meio genérico, mas vamos lá, vou tentar. Sim, o genérico. Primeiro exercício que eu falo para todo mundo é o exercício que ela puder fazer. O exercício que ela gostar de fazer. Essa é a primeira coisa. Porque o exercício, se todo mundo gostasse, não precisava de profissional de educação física, né? Então, é quase isso. Se todo mundo gostasse muito, a minha profissão ia estar quase extinta. Então, todo exercício vai ser bom. Qual que é? O que a pessoa precisa, o que a pessoa gosta de fazer. Porque a maioria das pessoas tem uma repulsa por exercícios, né? A maioria não, boa parte. No Brasil, tem pesquisas, estudos que mostram que apenas 5% da população realmente gostam de fazer exercício. São praticantes de academia. Então, a gente precisa achar o que as outras pessoas gostam. Então, essa é a primeira coisa. O que a pessoa gosta de praticar. Segunda coisa, mesclar exercícios tidos como cardio, né, o cardiovascular. Deixa eu dar um microfone, filho. Não, tá aqui. Do cardiovascular, perfeito. E os exercícios tidos como musculação ou resistido. Então é importante mesclar. Então, eu dei o exemplo da caminhada. Para algumas pessoas, realmente a caminhada é interessante. Mas, em quais velocidades? A quantos quilômetros por hora? Para algumas pessoas, uma caminhada a 4 quilômetros por hora já pode ser muito intenso. Então, eu vou ajustar as velocidades em torno disso. Outras pessoas conseguem caminhar 6 por hora. Mas existem outros exercícios. Por exemplo, que pouca gente sabe, que já tem bastante estudo sobre, descer escada. Não é subir, não. Descer escada. Então, o que você faz? Você desce a escada, pega o elevador, sobe e volta a descer a escada. É um exercício sensacional. Ele foi inicialmente aplicado com pacientes com DPLC, que é obstrução pulmonar crônica. E aí, viu-se que tinha muitas respostas.
Então, isso é um tipo de exercício que é legal pro pessoal. Ao invés de ficar subindo e sofrendo, desce. A sensação é que é mais leve, mas por ser um exercício que promove um pouquinho mais de micro lesões musculares, ele promove mais efeitos. Ou exercícios em casa, por exemplo. Agora vamos para o resistido. Eu tenho um banco, eu vou sentar e levantar nesse banco. Quantas vezes? Aliás, os detalhes da prescrição eu vou esquecer aqui, tá? Mas eu vou sentar e levantar aquele banco algumas vezes. Eu vou apoiar na parede e fazer flexões na parede. Ah, na parede está muito fácil? Eu vou apoiar no sofá. Flexões no sofá está muito fácil? Eu vou apoiar no chão e fazer flexões de braço no chão. Então, todos os exercícios são interessantes, desde que a gente faça com frequência e bem controlado. Tá? Consegue entender? Consigo ser claro nisso? Eu acho que é bem interessante porque tem pessoas que, às vezes, o câncer está um pouco mais agressivo e tudo, e elas não conseguem sair para poder estar fazendo um exercício externo. E, às vezes, não tem uma pessoa que possa estar vindo, né? Sim. Então, todos esses exemplos, assim, são bem interessantes porque as pessoas, entre um momento e outro, né, que elas têm condições, elas podem estar fazendo esse tipo de coisa que elas às vezes nem sabiam que poderia estar sendo benéfico para a saúde delas, né? Agora, quando você faz nessa frequência que você falou, que precisa ser pouco, mas precisa ser frequente, geralmente isso reduz a recidiva de câncer ou não? Isso ajuda a reduzir. O treinamento, o exercício físico inserido no dia a dia do paciente ou da pessoa que está ali, já passou os 5 anos, né, que é o maior período de risco e tal, de remissão, o exercício cotidiano, como prática dessa pessoa, como hábito de vida, vai reduzir sim a recidiva. Em muitos casos, no câncer de mama, ele reduz em mais de 20% o risco de recidiva, por exemplo. Em outros tipos de câncer, eu não vou lembrar de cabeça agora. Mas toda vez que a gente pratica, não é um salvo-conduto. Eu vou praticar exercício e livrei minha vida. Não é, tanto é que a gente tem muitos casos de atletas famosos que eventualmente surgem com algum tipo de tumor. No entanto, ele aumenta as chances, ele diminui muito as chances de recidiva, né? Você está procurando aí. Então, como ele diminui muito as chances de recidiva, é mais um benefício, mais uma tranquilidade para aquele paciente. Porque eu já conversei, muitos alunos têm medo, né? Eu estou curado, já passaram 5 anos, já passaram 6, 7, mas ainda tenho medo. Então, a prática de exercício, ela é algo que até acalanta, porque eu sei que eu estou auxiliando o meu corpo a melhorar, por exemplo, o meu sistema imunológico, né? Então, diminui bastante o risco de recidiva. E o cansaço extremo é sinal de que a pessoa precisa dar uma parada ou mesmo assim ela pode continuar fazendo? Porque às vezes medicamentos que a gente toma causam um pouco isso. Olha, o cansaço dentro do processo de treino, tá? O que eu costumo falar? Quando a gente está controlando, olhando, observando, esse cansaço ele vem. No entanto, as intensidades, o número de repetições, uma vez que a gente controla isso, por exemplo, o paciente fez a quimioterapia há 24, 32 horas atrás. O que vai acontecer? Geralmente é o período que está na DIN, né, aquele período que a pessoa está um pouquinho pior. É importante fazer exercício. Mas que exercício que eu vou fazer? A gente coloca dentro da educação física, né, da prescrição, como exercícios regenerativos, que são exercícios de baixíssima intensidade ou muito baixa intensidade, na qual o objetivo é estimular a produção de alguns hormônios, para ter algumas respostas, como eu vou dizer, para melhorar nessas respostas que geralmente são de recuperação do treino. E para o paciente oncológico? Para o paciente oncológico, o exercício físico nesse momento, ele vai melhorar o que eu já tinha falado antes, que é a circulação sanguínea. Tá? Esse é um dos truques, melhorar essa circulação sanguínea. E com isso, tem maior remoção de metabólitos, de lactato, de fatores inflamatórios, outras coisas que podem prejudicar. Okay?
São coisas assim que às vezes a gente está sentindo, né? E você tem um pouco de dúvida se realmente você pode estar fazendo exercício físico durante esse processo, né? Às vezes até por uma falta de ar também que acontece. Sim, sim. Geralmente eu falo o seguinte, no momento que você está pior do tratamento, é o momento que você mais precisa do exercício físico, ok? Só que aí, como eu falei, as intensidades importam muito. Se você está muito mal, obviamente você não vai fazer exercícios extenuantes, exercícios extremamente cansativos. Aliás, não é obviamente, mas é desejoso que você não faça exercícios extenuantes, exercícios cansativos, entende? Uhum. Então, nesse sentido, é importante ter um profissional, alguém que entenda, para falar, hoje você vai diminuir pela metade as intensidades que nós fazíamos. Para que afete menos o sistema respiratório, você precisa respirar menos, né? O drive ventilatório seja menor, e aí você consiga passar a realizar os exercícios e ainda colher, né? Se beneficiar deles. Então, por isso, precisa ter alguém que entende, que saiba controlar tudo isso. E o exercício mental? Ele melhora, aliás, o exercício ele melhora o lado mental da pessoa que está enfrentando câncer? Como é que o paciente fica depois que ele adere a esse tipo de exercício, né? A essa rotina? Cara, que ele foi embora. Tchau. Desculpa, pessoal. Deixa eu fechar a porta aqui. Ao vivo é assim mesmo, gente. Todo Eu não me mundo. incomodo, não. Quando não tinha filhos, ou até um pouquinho antes de atingir uma certa idade, eu achava um absurdo, sabe? Olha só o que está acontecendo. Mas para começar, já deu para perceber que eu estou no quarto dele, né? Então já não tinha muito que brigar com ele. Então você que invadiu aí o espaço dele, ele não está errado, não. Exato. Eu esqueci qual era o tema mesmo. Sobre a saúde melhorar a mental. memória, né? Sobre a saúde mental, como que ela Isso, faz. Novamente, está aí um outro benefício do exercício físico para o paciente oncológico. Tem a nomenclatura é gigantesca para o mesmo efeito, é chamado de quimiocérebro, névoa cerebral, chemobrain, tem vários nomes, que é o quê? É aquele efeito de meio que perda de memória, meio que de esquecimento, ou aquela cabeça descansada, parece que você trabalhou pensando o dia inteiro, né? Que é muito comum, principalmente em pacientes recebendo quimioterapia. E, obviamente, o exercício também auxilia nisso. Novamente, um dos motivos está relacionado à circulação, porque esse chemobrain, esse quimiocérebro, é um acúmulo, ou também é um acúmulo de algumas substâncias ali, neurotóxicas, vou colocar entre aspas, tóxico, porque o tóxico mataria, tá? Mas vamos mudar então o termo. Substâncias que dificultam, tá? A formação de sinapses, o acontecimento de sinapses, enfim, elas acabam bloqueando algumas sinapses ou atrapalhando, e isso tudo cansa muito, faz ter essa sensação de cansaço, estresse, estafe mental. E aí o exercício, novamente, ele também contribui com essa limpeza, né? Ele aumenta o fluxo sanguíneo na região cerebral, inclusive aumenta bastante, e aí melhora muito essa relação com a memória, com a memória, com esse cansaço mental que acontece. É bom saber, porque eu ainda continuo com esse lapso de memória aí. Não, novamente, não vai curar o Alzheimer, a memória toda, mas ele melhora muito, tá? Inclusive, o Alzheimer também auxilia bastante a prevenir ou atrasar, tá? Eu não tô com Alzheimer, não. Desculpa. Ai, meu pai. Vê se pode uma coisa dessa, gente. Que situação que a gente se encontra, né? A gente toma tanto remédio, quando a gente vê, a gente já está passando por situações de esquecimento, mas não é Alzheimer, gente. Às vezes acontece por causa dos remédios que a gente toma, é meio complicado. E aquilo permanece no corpo da gente durante muito tempo. Principalmente depois, nós que tomamos, né, os remédios, né, pós-câncer, né, no período que a gente está em remissão. Então, eles também funcionam muito também para
dá uns certos lapsos de memória. Então, gente, tenha paciência. Os bloqueios hormonais causam bastante isso. Tamoxifeno, o anastrozol, eles causam bastante isso mesmo, né? Tanto é que tem aquele nome que eu falei, que é quimiocérebro, névoa cerebral, enfim. Cada publicação coloca com um nome diferente, mas para o mesmo efeito, que é essa cabeça meio cansada, meio esquecida. Eu tomo tamoxifeno. Por quanto tempo? O seu já está com 5 anos ou já aumentou para 10 anos o seu? Porque a última vez que eu... Tá, 10, foi? eu 10 aumento anos. para 10. Aqui já. Eu tinha feito até 5, agora eles aumentaram um pouquinho. Atual. É um pouco chatinho, mas é importante. Mas eu acho interessante que as pessoas não explicam para as pessoas o que vai acontecer e qual é os side effects, Os efeitos colaterais. os efeitos colaterais que as pessoas passam, né? E às vezes você está tendo certas coisas e você não sabe o porquê. Então, eu acho que deveria ter mais informação, né? Não é só jogar um remédio, fazer certas coisas, vai para ali, vai para cá, e a gente fica sem saber o que fazer, como fazer e o que pode acontecer. Mas isso acontece tanto... Desculpa, isso acontece tanto aí quanto aqui, tá? As minhas alunas também reclamam que os médicos não falam muito. E aí vem a obrigação de quem está acompanhando, se eu não sou médico, se eu não estou lá junto com a equipe médica, vem da minha parte passar para esses alunos. Então, é muito comum, quando as pessoas treinam comigo, sabem disso, eu já passo um roteiro de tudo que pode acontecer, cada medicamento, por que está tomando aquele medicamento, qual que é o que esperar para aquele medicamento, os efeitos colaterais e como o exercício vai mexer ali. E, obviamente, ainda deixa um espacinho em branco para a pessoa preencher depois, porque muitas vezes aparecem coisas que a gente não tinha visto. Você sentiu isso? Putz, pode ser efeito colateral. Por isso que a nossa preocupação na comunidade é trazer profissionais capacitados, né, que gostam do que fazem e fazem com amor, para com que essas pessoas tenham as informações necessárias para passar por isso de uma forma mais leve, né? Porque a verdade é que tudo tão obscuro e a gente fica sem saber muitas informações, né? E uma coisa que eu gostaria de te perguntar: existe algum paciente que marcou a sua história e que você traz ele no seu coração ou ela no seu coração? Todo mundo pergunta e só vem ela na minha cabeça. Tem sim, uma paciente. Foi a quarta, quinta pessoa que apareceu. Acho que foi a quarta pessoa que apareceu num projeto lá naquela academia que eu comentei. Inclusive, eu estava olhando o Instagram dela ontem ou anteontem. E foi lindo, tá daquela cabeludona, assim, bonita, casada. Eu falei, puxa, que legal. Que foi uma pessoa que me ajudou, inclusive, a aprender bastante. Ela sempre foi muito aberta a conversar, a se expor, não, a contar como está sentindo, sempre perguntava. E era uma pessoa que estava sempre muito ativa, né? A Camila. Ela estava sempre muito ativa, muito. Então, sempre estava frequente nos treinos, ela se dedicou muito a isso. E eu fui olhar, nossa, foi legal você ter perguntado isso. Devia ter pensado. Mas enfim, que ontem eu estava olhando o Instagram dela mesmo. Foi muito um por acaso, assim. Eu não tenho costume de ficar olhando ir no Instagram da outra pessoa e ver, né? E ontem eu fiz isso. Nossa, foi muito legal ver quanto ela está bem. Foi um caso que inicialmente era muito complexo, porque existiam metástase ósseas. E aí, nesse caso, tinha bom, não vou nem te lembrar de cabeça em quais eram, mas tinha uns 2 sítios de metástase óssea, que já indica, né, um estágio avançado do tumor de mama. E ela já estava em tratamento fazia algum tempo e começou a treinar com a gente lá. Eu que estava prescrevendo para ela, obviamente. Enfim, e ela trouxe os primeiros exames, mostrou que quando a pessoa começa, eu peço sempre todos os exames. Eu costumo brincar assim: se você tiver um exame que você fez do seu cabelo, me traz. Eu não sei se vai servir para alguma coisa, mas deixa eu olhar ele, que depois eu te devolvo e desculpe se ele vai servir ou não. Então eu peço literalmente todos os exames e já falo assim para a pessoa entender que é para trazer tudo mesmo. E ela
trouxe a primeira cintilografia e na segunda ou na terceira cintilografia, eu já não me lembro, eu não vi nenhum sinal daquele tumor. E eu fiquei lendo a cintilografia, olhando, sabe quando você pega o papel, é de um lado, é do outro, mas cadê? Tinha os pontos, né? Será que não reduziu? Será que eles esqueceram de comentar? E eu fiquei com aquilo na cabeça, poxa, mas será que... E aí eu tive a oportunidade de encontrar ela alguns dias depois, ela falou, aquele exame é o que eu entendi mesmo, a médica falou, ela está segurando, a gente está refazendo algumas coisas só para confirmar. Então, foi assim, num período de 6 meses depois que ela começou o exercício, muita cautela, não estou falando que foi o exercício que fez isso, tá? Só o exercício, ela estava em tratamento completo, mas a partir de 6 meses que ela começou o processo de treino, que estava numa expectativa até de piora por conta das metástases ósseas, as metástases sumiram por uma coisa assim muito legal mesmo. E ver que ela está ótima, maravilhosa ainda hoje, me deixa muito feliz. E tumor ósseo, né? Metástase óssea, que é um lugar muito pouco irrigado, que já tem muita dificuldade de chegada de medicamento. Para quem não sabe, pessoal, quanto menos irrigada a área, mais difícil da quimioterapia chegar lá. Então, por isso que algumas vezes as doses são um pouquinho maiores para que permita a chegada desse medicamento lá. E osso tem, tá, a irrigação sanguínea, só que é muito reduzida. E no caso dela, foi um conjunto maravilhoso. Tenho certeza, novamente, que não foi só o exercício, mas o conjunto medicação, tratamento convencional junto com o exercício, teve esse resultado lindo, sabe? Lindo mesmo. Eu acho que são essas coisas que fazem a gente seguir em frente e falar assim, quero melhorar no que eu faço, quero me aprimorar para que eu tenha mais resultados como esse. Né? A gente aqui na comunidade, a gente sonha com isso também, sempre escutar depoimentos de que as pessoas já passaram por isso, tem uma linda história para contar, um bom testemunho do que Deus fez na vida dela e incentivar outras pessoas a continuarem, porque é uma coisa bem difícil, né? E o que você não aconselha as pessoas a fazerem? O que eu não aconselho as pessoas a fazerem? Tem algum exercício específico, alguma coisa que... Eu não aconselho as pessoas a seguirem blogueiros fitness. Não porque eles não servem para exercício, mas porque muitas vezes eles não servem para o paciente oncológico. E mesmo quando a gente segue algum, pessoal que, por favor, em algum momento aí quiser entrar e conhecer meu perfil, é difícil eu prescrever ali, ou eu indicar algum exercício específico para todo mundo, ou sem deixar alguns cuidados. Porque, como eu falei, não é tudo que todos podem fazer, né? Todo mundo, em geral, a gente espera que todo mundo possa fazer tudo, mas tem alguns que existem restrições. Essas restrições são importantes. Então, quando a gente segue alguém que nem sabe que você está lá, você específico, né? Eu, Júlio, você, Glaucio, estamos olhando para aquele perfil, mas não entende qual que é exatamente o nosso problema, a gente corre o risco de ir pelo caminho errado. Uhum. Outra coisa, eu ouço muitas vezes, já ouvi muitas vezes, né, em ambiente de academia, as pessoas sempre falam, não, vai lá, faz mais um porque você tem que se superar. Não, então faz mais 2, faz mais 3. Aquela coisa de a necessidade de fazer com intensidades muito altas, muito exercício. Não precisa, não vai nessa. O exercício controlado é muito suficiente. Você fala, então tem que treinar todo dia, fazer várias coisas. Não. Com 2 a 3 treinos por semana dá para fazer coisas maravilhosas, com 30 minutos de treino. Mas quando eu falo maravilhosa, é coisa boa mesmo. Resultados bons mesmo, para vários tipos de público, para vários públicos. Então, evitar os exageros, tá? Não procurar quem não sabe, não seguir fielmente quem nem sabe que você existe exatamente, sabe? Quem está lá para mostrar um exercício legal, uma coisa diferente. E também evitar os exageros. Exagero é um problema grande, porque como a gente falou lá no começo, eu posso aumentar uma janela imunológica e correr o risco de fazer esse aluno, essa pessoa que está doente, contrair uma infecção. E aí isso atrapalha todo o processo, né, todo o protocolo terapêutico dela. Às vezes pode até atrasar. Alguns medicamentos diminuem muito
fazem a famosa plaquetopenia ou trombocitopenia, que é a diminuição de plaquetas no sangue. Então, aumenta muito a chance de hemorragia. Aumenta, não é necessariamente isso que acontece, mas aumenta. Então, existem riscos aí que devem ser controlados. Então, qualquer exagero, a gente para por ali. Entendi. E aí, então, assim, as pessoas que estão nesse ponto de serem oncológicos, é bom elas procurarem um profissional que seja específico da área, não um professor de educação física, por exemplo, numa academia, que não vai entender esse lado. Esclarece para a gente que tipo de profissional e aonde eles podem estar conseguindo pessoas assim para ajudá-los. Cláudia, quando você quebra um braço, você vai no gastro ou você vai no ortopedista? Bom, no ortopedista, né? Quando descobrir o tumor, a gente vai no oncologista ou a gente vai no cardiovascular? É bom, Né? Então, no oncologista. exato. Então, a mesma coisa para o exercício. No mundo ideal, no mundo de flores, maravilha, o exercício também deveria estar dividido aí, né? Acontece que todo mundo acha que dá conta de fazer tudo. E nem sempre é possível. Então, quando a gente está com algum problema específico, a gente tem que procurar pessoas que entendem o máximo possível sobre isso. Existem, eu conheço aqui no Brasil algumas pessoas, tem alguns perfis muito bons de pessoas que têm esse cuidado, maravilha. Tem algumas equipes, como eu falei da Maple, que faz um trabalho muito legal, e centros, né, de estudos, geralmente próximo de universidades grandes, né, que tenham aí ou educação física, ou uma pós em fisiologia, coisa do tipo, que possa estar estudando isso, ou próximo dos grandes centros de tratamento. Nesses locais é mais fácil achar gente que tenha maior conhecimento. No Brasil, acho que já faz uns 2 anos que eu vi, 2 ou 3 anos também que eu vi, que começaram as especializações em prestação de exercício para paciente oncológico. Então, que também pode ser interessante ver se essa pessoa tem. Então, tem alguns grandes centros, como a Secamar e tudo mais, que oferecem coisas nesse sentido. Não fui aprofundar muito, mas eles oferecem cursos nesse sentido. Então, perguntar, investigar, olhar, reconhecer o profissional. Ô, Júlio, eu moro numa cidade tão pequena, não gostaria de fazer online com você, nem com outra pessoa que falou com o que você tem recomendado. Gosto de ser com alguém presencial. Só que ela não sabe muito. Bom, se esse profissional que está ali próximo de você não sabe muito, se ele tiver o cuidado de estudar, de perguntar para quem sabe, isso quer dizer que podem mandar direct para mim e perguntar, que eu estou sempre disponível, tá, pessoal? Inclusive outros profissionais da área. Eu digo inclusive. Então, ter esse contato. E não pode ser um profissional biruleibe que vai querer fazer que você faça tudo e todo dia, toda hora, e que você fique superando aquelas adversidades, né? Tem que ser alguém que tenha a cabeça, o pé no chão, para poder prescrever essas atividades para você. Eu acho que esse é a melhor forma. De qualquer jeito, pode pedir para mim também. Aproveita o link aí, entre em contato comigo. Sim, a gente de alguma forma, se eu não puder prescrever, né, se não for viável e tudo mais, eu posso procurar colocar em contato com outras pessoas que têm essa capacidade. Obviamente, eu não conheço umas 10 mil pessoas desse nível, mas eu conheço algumas que eu tenho confiança em falar, procure esse profissional que pode te ajudar. Perfeito, isso aí vai ser abençoador na vida de outras pessoas. Nossa live está meio que acabando. Eu queria saber se você tem alguma consideração que você queira deixar sobre o nosso tema para as pessoas, alguma advertência, algum cuidado, alguma coisa que você queira deixar para as pessoas. Bom, a primeira coisa que eu queria deixar, que eu faço questão, desculpa, que eu acabei de ver aqui que o professor Josino comentou, e é um ex-aluno meu de graduação, cara sensacional, queria te mandar um abraço, Josino.
Desculpa, não ia conseguir passar sem mandar um abraço para ele e pro Rafa, que eu vi aí também, que passou aqui, que entraram na live. Obrigado por terem vindo, viu? Então vamos lá, recados. Pessoal, primeira coisa, não é fácil para ninguém, nem para o paciente, nem para o profissional. Tá? A gente tem que estar sempre estudando. O paciente tem todas as questões pessoais dele e o profissional também. E quanto melhor o profissional, vocês vão descobrir que mais medos ele tem. Se é uma pessoa muito segura de tudo, desconfie, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que não sabe. Então isso é muito importante, né? Estejam junto do seu profissional, da pessoa que vocês decidiram treinar juntos, né? Tentem criar sinergia com essa pessoa, de modo a você poder falar tudo o que está sentindo em relação ao tratamento, em relação ao momento. E quanto mais informações essa pessoa tem, mais ela consegue te ajudar. Obviamente, né? O profissional de educação física não é formado em psicologia, mas como no meu exercício, na prática da minha profissão, eu consigo te auxiliar. Maravilha? Então, quanto mais informação. E cobrem também das pessoas que estão com vocês, né? Você estudou isso? Me explica, por favor. Porque é o que você falou. Se o médico lá no topo da cadeia que prescreveu o protocolo não te explicou, algum outro profissional da área de saúde precisa te explicar. Alguém precisa estar capacitado e estar entendendo. Então, cobra, pede das pessoas. Você pode me explicar? Não foi suficiente? Peça novamente. Inclusive lá para o médico, no dia que for receber o protocolo terapêutico. Vai acontecer isso e isso. Perguntem, tá? Primeiro, porque é direito da gente saber o que vai acontecer. Segundo, que a gente consegue se preparar e estar pronto. Nem sempre pronto, né? Mas se preparar o melhor possível para o que está vindo. Última coisa, exercício não é todo dia que a gente acorda querendo fazer. Eu falo por experiência propríssima, né? Eu adoro pedalar, pedalo muito, 40, 50, 60 quilômetros, mas não é todo dia que eu acordo com vontade. Então, saber o momento, encontrar um momento que a gente consiga se empenhar é muito importante. E se tiver uma chancezinha desse tamanho de fazer exercício em algum momento do dia, faz. Júlio, mas eu só vou conseguir fazer 5 minutos. Se forem 5 minutos bem estruturados, já ajuda, porque o objetivo é mudar os hábitos. Quanto mais a gente mudar os hábitos, melhor para a gente ao longo de toda a vida. Acho que é isso. Aí, ó, o Josino já mandou um abraço. Julião, saudade, você é fera. Isso mesmo, eu também concordo com você, Josino. Gente, nosso muito obrigado, doutor Júlio César, por essas explicações maravilhosas. Você desmistificou muitas coisas, você passou muita informação, assim, riquíssima, que eu tenho certeza que abençoou a vida das pessoas que assistiram e as que vão assistir essa live também. Sim. Gente, o Júlio, ele faz parte do time de profissionais da nossa comunidade. Graças a Deus, a gente tem essa fera, como o Josino falou, em nosso time. Ele está lá no link da nossa bio para tirar todas as tuas dúvidas, caso você precise. Entra lá, procura Júlio César e ele vai cair justamente no Instagram dele, mas ele vai deixar o Instagram dele aqui novamente, para que vocês possam ter acesso às informações, tirar dúvidas. Ele vai estar com muito amor e carinho ali para poder ajudar você no que você precisar. Não passe isso sozinho. Não se isole. Nós estamos aqui com vários profissionais para poder ajudar você a passar por isso de uma forma mais leve, como eu já falei anteriormente. Então, eu quero, doutor Júlio, que você deixe o seu Instagram, deixe os seus contatos, para que as pessoas tenham acesso a isso. Vamos lá, pessoal. Então, o meu Instagram é @câncer e exercício. Câncer, _exercício. Feito, vou entrar lá na minha fotinha, que não vai agradar muito, mas aqui tem, tá? Então, só lá vocês vão me encontrar.
sempre disponível. Às vezes eu demoro um pouquinho mais de 24 horas para responder, acontece, mas eu nunca deixo de responder nenhuma mensagem, nenhum direct, tudo bem? Onde eu puder e no que eu puder ajudar, podem contar comigo. Eu agradeço muito, Glaucia, pelo convite de participar da comunidade. É um projeto muito bonito. Eu quero, assim, de verdade, contribuir. Já liguei para você, já trocamos essa ideia. Então, eu quero contribuir muito, assim, com a comunidade, muito com o pessoal que estiver aí, perfeito? Então, entrem em contato, fiquem à vontade, que eu estou sempre de portas abertas para conversar, para ouvir e, quando for possível, auxiliar. Maravilha? Nós é que agradecemos você por ter aceito o convite da nossa comunidade. E nós que estamos privilegiados de ter você em nosso time. A gente fica muito feliz por você fazer parte dessa missão, né? Porque não é a Gláucia, mas é a comunidade. É uma missão que a gente está querendo levar um pouco de esperança, um pouco de apoio, um pouco de carinho para todas essas pessoas que passam por um momento muito difícil. Eu sei porque eu já passei por isso e senti muita falta. Então, a gente tem esse projeto justamente porque tudo que a gente passa, e a gente não quer que outras pessoas passem também. Então, você é um presente na nossa comunidade. Muito obrigada. Eu agradeço do fundo do meu coração essa live maravilhosa. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa, ainda tem uns minutinhos aí, você pode estar fazendo. A gente responde. Alguém tem alguma coisa para perguntar para o doutor Júlio? Ficou tudo nos conformes? Acho que está todo mundo quietinho, Júlio. O pessoal está só ouvindo hoje. Mas se tiver, já sabem o caminho. É. Gente, nosso muito obrigada a vocês. Parabéns pela live. Sucesso a todos vocês. Obrigada. A gente te espera lá na comunidade, hein, professor Josino? Estou de olho, hein? É bom. Gente, muito obrigada. Peço para vocês que dêem um like e compartilhem. Essas informações são preciosas demais para ficar só dentro de uma live com a gente sozinho. Então, sei que cada um de nós sempre tem um amigo, um parente, uma pessoa que está passando por isso. E essa live pode ajudar muito essa pessoa com informações, tá bom? Meu muito obrigada a todos por terem ficado até aqui com a gente. Uma boa noite. Boa noite, doutor Júlio. Muito obrigada por vir. Gente,